E aí, pessoal, estamos de volta. Papo Solto, bom papo sobre o mercado de eventos, o nosso podcast de todas as terças e quintas-feiras. Alegria estar com você aqui, muito obrigado a você que já está nos acompanhando no canal do YouTube, Anderson Amaury Silva, e nas plataformas de áudio, Spotify e Deezer, também com o nome Anderson Amaury Silva. Você já está vendo aí na tela? Logo nova, aliás, cores novas, né? Faz parte aí de um projeto novo de comunicação do Anderson para com o mercado de eventos, englobando aí a marca Aqui Eu Digo Sim e também, né, esses produtos, como é a ferramenta do podcast, o Papo Solto, que está, graças a Deus, bombando. Bom, 26º episódio, tenho o prazer de trazer aqui o meu amigo Rafael Spinelli para a gente conversar um pouco durante esses 30, 33, 35 minutos deste episódio sobre versatilidade de comunicação, isso envolvendo não só o trabalho do mestre de cerimônias, do celebrante, do apresentador, do comunicador de rádio, do apresentador teleesportivo, do narrador esportivo, enfim, e não tinha como não ser o Rafael Spinelli até pela trajetória. Rafa, obrigado, garoto. Tudo bem, Anderson? Bem-vindo. Que prazer participar com você, ser convidado e desde já desejar para você muito sucesso também com o podcast Papo Solto, porque eu sei que tudo aquilo que você faz com uma dedicação de 100%. Então, desejar sucesso é o mínimo e, mais uma vez, valeu pelo convite. Contar com pessoas como você e os outros protagonistas do nosso mercado de eventos que estão sentando aqui nessa cadeira para contribuir com experiências é o mais importante. E a ideia é exatamente essa, viu? O Rafa e os nossos colegas que nos acompanham, uma troca de experiências, para a gente levar reflexões, para a gente trazer, de repente, atitudes que possam valorizar a atividade, valorizar o mercado e, principalmente, falar a real, né, do mercado, né? Falar o que acontece de fato, né, o que a gente vive de experiências, e essas experiências acabam se tornando as práticas, as teorias e, por que não dizer, a educação para o futuro, para o mercado de eventos que é aberto, que é livre. Verdade. É um mercado que realmente tem um campo gigantesco e que a gente torce muito, né, para que esse campo seja ocupado, sim, por profissionais que possam atuar com versatilidade, mas que nunca esqueçam que a versatilidade legal é a versatilidade com responsabilidade. Não é aquela coisa de sair atirando para todo lado e, vou lá e faço isso e faço aquilo e aquilo outro, mas e a qualidade? E a responsabilidade com a entrega daquilo que é feito? Isso não pode ser deixado de lado, e eu acho que o que a gente hoje mais quer enfatizar aqui tem a ver com esse aspecto também. Eu acho isso maravilhoso, e até por isso eu sou um grande defensor da comunicação para o mercado de eventos, e essa comunicação sobre si mesmo, né? O como você se enxerga como um comunicador, o como você vê a sua ferramenta vocal, a sua ferramenta corporal, porque comunicação, existe a comunicação verbal e a não verbal ela fala até muito mais do que a própria verbal, mas também a versatilidade, a comunicação versátil nos segmentos, né? Como a gente já abriu aqui. Você é um cara que, há pouco tempo atrás, no Novo Cerimonial, a gente indicou, alguns colegas do Novo Cerimonial indicou o Rafael como inspiração, um profissional de inspiração, exatamente pela versatilidade que você tem, porque você vem de um ramo totalmente esportivo, com uma liberdade, né, de comunicação esportiva, e aí conheceu o mercado de eventos, de casamento, de debutantes e outras possibilidades, e não perdeu a essência. Você acha que essa versatilidade ela está exatamente na essência da pessoa, de como ela se comunica, de como ela é para com as pessoas e para com o seu convívio? Anderson, sobre o aspecto da versatilidade, eu gosto muito de destacar o seguinte. Eu já me perguntei muitas vezes o que é que eu vim fazer nesse mundo. E a resposta que eu sempre encontrei, e isso diz respeito à minha vida profissional, mas também à minha vida pessoal. O que é que me dá mais satisfação? O que é que me dá mais prazer, alegria? Levar emoção para as pessoas. Por que eu quis me tornar narrador esportivo e antes passei por todos os processos? Reportagem, produção, operação, inclusive de equipamentos. Montei muitos equipamentos pelos estádios aí. Carregar peso, do estado de São Paulo. Puxei muito fio, puxei muito cabo, tomei muito choque. E queria atingir aquele sonho de infância / adolescência que era um dia transmitir para as pessoas, como narrador, a emoção que eu sentia como ouvinte, torcedor ou telespectador. E aí a vida, ela vem trazendo novas possibilidades
E nós vamos passando por um processo de amadurecimento. E quando eu comecei a trabalhar com eventos, eu não comecei com os eventos sociais. Eu comecei com premiações em clubes esportivos, inclusive. O Esporte Clube Santo André, o Osasco Audax, fazendo premiações internas até dos eventos sociais desses clubes, eventos que prestigiavam os patrocinadores. Porque o pessoal te via na TV ou te ouvia no rádio e encaixou uma coisa com a outra. Exatamente. Então, por exemplo, quando o Osasco Audax estava vivendo uma fase bem legal, eu fui convidado para fazer a apresentação dos novos uniformes e novos contratados do elenco. Naquela época que chegaram, inclusive, a bater final de Campeonato Paulista e tudo mais. E aí eu comecei a observar, participando desses eventos, que a comunicação ela poderia me abrir novos campos. E com o passar dos anos, eu já não me via mais trabalhando fixo em uma emissora de rádio, em uma emissora de TV, por uma opção pessoal. E a virada de chave ela veio de 2015 para 2016, quando foi encerrado o projeto Sky Sports Plus, o canal de esportes da Sky Brasil, onde eu fui muito feliz, onde eu narrei eventos que, poxa, me trazem assim um orgulho enorme. Narrei UEFA Champions League, narrei NBA, narrei Campeonato Espanhol, jogos exclusivos, muitas vezes, do Barcelona com Neymar, com Messi, do Real com Cristiano Ronaldo, Brasil todo. Era com a gente. Muita gente ouvindo, muita gente acompanhando. Isso. E só que esse projeto, que foi incrível, ele foi encerrado de uma forma geral e até de uma forma um pouco abrupta em 2015. E ali eu me fiz uma pergunta. Como foi que esse projeto acabou? Foi por uma decisão da diretoria da Sky. Quem eu conheço desse pessoal que encerrou o projeto, que deu a canetada? Ninguém. Como é que é uma decisão de alguém ou de algumas pessoas que eu nunca vi na minha vida, como é que essa decisão influencia e impacta tanto a minha vida? Porque impactou, lógico. A partir de hoje, a caneta que vai definir meu caminho é a minha caneta. E aí, eu já tinha aquele início de experiência em eventos, premiações, eventos corporativos, e foi a virada de chave. E eu comecei a observar o mercado de eventos sociais e voltei a me questionar. Eu me vejo fazendo isso e com qualidade? Sim. Por quê? Porque isso tem tudo a ver com a minha essência. Qual é a minha essência? Comunicação com emoção. O que um celebrante social mais entrega, seja num casamento, numa renovação de votos, num evento de debutante? Comunicação com emoção. Para mim fez todo sentido. E aí fui buscar minha especialização, foram 5 meses, mesmo já tendo 16 anos de carreira na comunicação, 5 meses em imersão total. Total. Treinando dia e noite, no carro, no espelho, onde quer que eu tivesse, porque eu precisava também passar para esse meu novo público uma nova imagem que não fosse a do narrador. Porque uma noiva, mais clássica principalmente, ela quer uma linguagem de um celebrante social que não tem nada a ver com aquilo que eu fazia nas narrações. Só que lá no começo de tudo, quando essas noivas iam para a internet pesquisar o Rafael Spinelli, tinha um caminhão de material do quê? Narração. E aí foi um trabalho de curto a médio prazo para descaracterizar o narrador e implantar no mercado que aquele mesmo Rafael Spinelli ele pode ser tanto narrador de rádio, narrador de TV, mas também, cada coisa no seu lugar, no seu devido tempo, o celebrante social com a sua devida forma de comunicar. E é muito maluco quando você toca nesse assunto, porque ainda hoje a gente tem alguns casos, né, de noivos, noivas, de mães de debutante que chegam pra gente, olha, eu não quero o locutor. E é aí que eu entro nesse quesito de versatilidade, né? Cada ramo de comunicação tem a sua linguagem, tem a sua forma de se comunicar. E é isso que nós, como profissionais, precisamos entender, né, Rafael? Totalmente. E Anderson, esse foi o meu maior desafio. Quando eu vim, né, para o segmento de eventos sociais. Até porque não é que eu parei a narração, agora muda a chavinha, só sou o celebrante. Não, eu continuava narrando. Quando eu fui fazendo a minha especialização, já não estava mais no projeto da Sky, mas eu estava narrando na Bradesco Esportes FM, na Rádio Bandeirantes, alguns jogos em cadeia com a Band News FM, Grupo Bandeirantes de Comunicação. E então eu ainda estava narrando no mercado quando eu já estava começando a cada vez mais
trabalhar como celebrante, seja na participação de workshops, de noivas, seja já no início das conduções das primeiras cerimônias, né? A minha primeira foi em setembro de 2016, e aquele foi um desafio. E por mais que eu conversasse com os casais, explicasse, fizesse a reunião e tal, uma noiva ou outra ainda tinha um pouquinho, porque é normal, totalmente normal. Elas me viam muito como o narrador esportivo que estava buscando o seu caminho como celebrante. Mas com o tempo, com o trabalho, eu falo, Anderson, aprendi isso com a minha mãe e com o meu pai. Nada é mais forte do que o potencial. Nada é maior do que o potencial do trabalho, de verdade, sem enganação, sem migué. Trabalho mesmo. E o trabalho, ele vem falando por si. É dedicação mesmo, né? Total. É dedicação. E com essa preocupação que você citou, assim, eu realmente busquei muito passar essa tranquilidade para o meu público de noivas, de debutantes, de mães, que não é porque existia o Rafael Spinelli narrador e o Rafael Spinelli celebrante não pudesse ocupar um espaço muito especial no evento do casamento da debutante, porque eu vinha me preparando e continuo até hoje me preparando muito para isso. Essa é uma grande preocupação, né, que eu, Anderson, tenho com a questão do nosso mercado. Por quê? Porque eu sou de uma linha, eu vim de uma cidade muito pequena, onde o locutor era o mestre de cerimônias da prefeitura e era aquela locução mesmo forçada, aquela locução que você exagerava, e exagerava em todos os contextos. Olá, bom dia. E seja no contexto também, até da linguagem popular, porque a cidade era pequena, então tinha que mandar um abraço pro Zé da farmácia, pro homem da borracharia, e que aqui em São Paulo é uma outra linguagem, não que não tenha linguagem popular também, mas na comunicação ela precisa ser equânime ao sentido de que todos entendam, não só uma parcela, né? E a nossa preocupação hoje ainda continua sendo com essa questão. O cara que pega o microfone para celebrar, para ser celebrante social, ou para comunicar alguma coisa, será que ele realmente tem essa especialização, esse estudo, esse entendimento da própria ferramenta como ele é? E o exemplo mesmo das próprias noivas que nos procuram, eu não quero o locutor, que é aquele que exagera. Ainda em 2022 a gente escuta essas questões. E a preocupação também, Rafael, daqueles que não têm. Daquelas pessoas que acham que celebrar casamento é só lá falar umas palavrinhas bonitas, indiferente do seu jeito de se comunicar. Para você, quando você compreendeu isso e entrou no mercado de celebração, principalmente das celebrações de casamento que demandam não só dos sentimentos que ali estão, mas também da tua posição, da tua visão para aqueles sentimentos, como é que você foi encaixando isso e foi aos poucos deixando o narrador de lado para encontrar o celebrante Rafael Spinelli? Trabalho de tempo ao tempo, né? Inclusive, como eu te falei, quando eu comecei, eu ainda estava narrando lá na Rádio Bradesco Esportes FM, na Rádio Bandeirantes também, e em 2017, já mesclando, já conciliando as agendas, eu já tinha as minhas primeiras cerimônias que eu estava realizando desde setembro de 2016. Em 2017, o projeto Bradesco Esportes FM, ele foi encerrado pelo Grupo Bandeirantes de Comunicação. Então, ali foi onde eu realmente falei, a partir de então, eu vou manter a narração esportiva como freelancer, porque eu gosto. Inverteu, né? Você inverteu. Exatamente. E desde então... Focou. Totalmente. Eu digo hoje, nas reuniões que eu faço com os casais, eu abro a reunião me apresentando um pouquinho melhor para eles e digo, hoje é a minha principal atividade, já são 6 anos, né, especializado e especializando nesse trabalho como celebrante social, e sem dúvida nenhuma, dos 23 anos que hoje eu tenho na comunicação, falando hoje 2022, né, porque o nosso podcast ele pode ser assistido daqui a um bom tempo, né? Então, hoje, no momento em que nós estamos aqui gravando, 2022, são 23 anos de comunicação, sendo que desses, já os últimos 6, com um foco muito específico na cerimônia social, seja de casamento, renovação de votos, debutantes, e a narração ela ficou como freelancer, e naturalmente, Anderson, quando possível eu faço o trabalho, digamos assim, mais complexo que eu tive desde que eu me tornei celebrante para conciliar. Foi quando eu narrei em 2019 os Jogos Pan-Americanos de Lima. Fiz as narrações da Record aqui em São Paulo. Ufa! Não tinha como ser diferente, porque naquele meio... Lá, né? E não dava, porque nos finais de semana eu tinha cerimônias agendadas, eu tinha já entregas
agendadas, mas aí eu conciliei com as escalas das narrações. E aí foi uma loucura, né? Eu me lembro do último dia de narrações, que eu comecei o dia num tiro com arco, fui pro vôlei, depois natação, e à noite estava celebrando uma cerimônia de casamento e mais tarde uma de debutante. E cada esporte desse tem uma linguagem diferente. Totalmente. Tiro com arco é algo bem pausado, você vai bem tranquilo. Entre aspas, lembra um pouco o tênis, né? A narração de tênis que é super mais específica. É mais visual, né? Narração de tênis, rapaz, é maravilhoso, um esporte incrível, aprendi demais narrando tênis, tive a felicidade, assim, de narrar jogos épicos, uma final de Roland Garros, Nadal e Djokovic, mas é um público muito específico, você tem que ter uma cadência extremamente particular, mesmo num pontaço, suba o tom até um certo... Com elegância. Com elegância. Não pode extrapolar, né? É, porque é um público muito específico, e aí você, pô, já... Teve vezes na época da Sky só fazendo esse adendo. Olha como é maluca a cabeça da gente, né? De narrar um jogo de tênis e sair da narração de um jogo de tênis e ir para uma NBA, que é o ápice da emoção, mais do que futebol. Sim. Se você me perguntar qual é o esporte que você mais gosta de narrar, é normal o pessoal pensar que é o futebol. E eu amo narrar futebol. No rádio, então, é sensacional. Mas, cara, o basquete é um esporte... muito, muito, muito fantástico, assim. Eu já cheguei a ter a oportunidade num jogo do Dallas contra o San Antonio, última bola do jogo, zona morta, o Vince Carter já veterano, marcado pelo monstro o Manu Ginóbili, argentino, e o Vince Carter, Anderson, todo torto lá na zona morta, a bola sai da mão dele, no caminho da bola até a cesta o relógio zera, a bola cai, vitória por 1 ponto num clássico do Texas, e eu narrei, tá no YouTube aí e tal. Cara, isso é demais. Só que é aquilo, né? Cada coisa no seu lugar. E aí a gente... Eu só dei uma viajada aqui na resposta, porque a gente entrou nessa coisa das narrações, da modalidade que você falou, né? Cada uma tem a sua forma. A gente estava falando do PAN. E aí, fechando, então, voltando ao rumo da nossa conversa, 2019 foi bem punk conciliar, porque foram 40 dias entre pilotos e as transmissões ao vivo, conciliando com atendimentos, com os eventos. Sim. Então eu tava lá narrando e a mãe da debutante mandando mensagem, a noiva mandando mensagem, perguntando do roteiro ou atendimento, que você sabe como é. A noiva perguntando de orçamento e tal. Olha, daqui a pouco eu te respondo, quero te atender com toda a atenção e tal. E aqui vem mais uma jogada. E assim a gente foi levando, mas hoje tá muito definido, Anderson. Rafael Spinelli, celebrante social, é o meu carro-chefe, amo de paixão. E quando é possível, concilio com as narrações, mas as agendas normalmente conflitam. Então, quem reservou antes? A noiva, o noivo, a debutante. E é lá que eu tô. E tem uma outra coisa importante também nessa questão da versatilidade, né, Rafael? Principalmente é a questão da construção da celebração, da cerimônia, porque toda cerimônia é diferente, toda cerimônia tem uma emoção diferente, um sentimento diferente. Eu costumo dizer sempre que eu acredito que o casal ou quem nos contrata, ele não consegue seguir o nosso roteiro. Por mais que a gente escreva um roteiro, ele não consegue. Por quê? Porque ali tem tantos sentimentos que às vezes extrapolam aqueles que você imagina que lá vão estar. Tantas coisas acontecem no dia do casamento, no dia da festa de debutante, no dia de uma comemoração, de um evento, seja de bodas ou seja de premiação. Tantas coisas acontecem que o cliente, o casal, ele não segue o nosso roteiro. Ele segue aquilo que ele está sentindo. E é essa a grande diferença, talvez, do narrador, do locutor de rádio para o celebrante. Porque o locutor de rádio, quando ele tem um programa específico, ele tem uma linha de raciocínio. O narrador tem uma linha de raciocínio. O futebol é uma linha de raciocínio. O basquete é uma linha de raciocínio. Coisas acontecem ali. Né? Mas a celebração de casamento ela é muito diferente de tudo isso, né? Então pautar essa versatilidade de lá para cá, eu imagino que tenha sido um desafio gigantesco para você, para poder se encaixar, entendendo que era preciso muito mais foco e muito mais profissionalismo para que as pessoas te enxergassem como celebrante. Exatamente, Anderson. O tempo todo nós estamos lidando com o momento mais importante da vida das pessoas. E isso não é autovalorização, não. É uma questão até matemática, pensa comigo. Não é só um contrato, né? Eu costumo dizer, é um trabalho que vai muito além de um contrato assinado. Ó, o momento do casamento, quando eu falo que é uma questão matemática, se a gente for avaliar o nível da importância. Com que tipo de momento da vida da pessoa o casamento está concorrendo? Nascimento de filho?
a formatura numa universidade. São sentimentos totalmente diferentes. Mas de momentos muito pontuais e importantes, concorda? Sim. Então, vamos focar no casamento, por exemplo, e na debutante. Porque a debutante não é só a filha comemorando os 15 anos. Esse é o grande erro da maioria dos profissionais, é imaginar que é só a menina. E a mãe? Que muitas vezes... Eu posso olhar nessa daqui também? Pode, Posso? Ah, que legal. A mãe que muitas vezes sonhou em ter aquela festa e não teve condições. O quanto essa mãe está depositando de expectativa, ansiedade, emoção na festa da filha? O pai, poxa, eu falo por mim como pai. Eu brinco com a minha filha que hoje tem 6 anos, desde que ela nasceu, de colocar no meu ombro, colocar a música Thousand Years e falar, filha, vem cá, vamos ensaiar para a festinha de 15 anos. Olha isso, e eu trabalho com isso, né? E sinto essa emoção trabalhando com isso praticamente todos os finais de semana. Imagina o pai que não, imagina aquele pai que está imaginando, pensando, sonhando com isso. É muito sério. A gente tem que ter esse preparo mesmo. Uma vez, Anderson, eu passei um orçamento para um noivo, porque a gente sabe que tem casais que entendem o valor do momento. Sim. E tem aqueles, vamos falar o português corretamente, que só estão atrás do preço. É natural no nosso mercado. mercado. Esse noivo falou assim, nossa, mas calma aí, você está cobrando isso aqui só para ir lá falar 40 minutos? Olha como isso tem a ver com a sua pergunta. Eu falei, não. O valor que eu estou passando para vocês como orçamento não é para ir lá falar 40 minutos, mas é porque há tantos anos eu me preparo e continuo buscando me qualificar para que aqueles 40 minutos sejam lembrados por vocês de uma forma bonita, especial, com um sorriso no rosto, com felicidade, porque eu tenho tantos relatos aqui de 40 minutos que ficaram eternizados como os piores das vidas de tantos e tantos casais, por falta de preparo, de qualificação, de cuidado, de atenção, de saber ouvir o casal, de saber ouvir o cliente, de saber ouvir a debutante, a mãe, o pai. Então, isso também entra na versatilidade, né? Saber ouvir, né? Não tenha versatilidade dúvida. De comunicação é isso, você ouve para depois reproduzir. Os casais que estiverem acompanhando aqui o Papo Solto Podcast podem confirmar. Começamos a reunião, me apresento. Próxima etapa, eu quero ouvir vocês. Compartilhem comigo o que vocês gostam, o que vocês não gostam. Tendo como base, e fiquem à vontade, estamos numa conversa entre amigos, tentando sempre deixá-los à vontade. Tendo como base cerimônias que vocês foram como convidados. O que foi legal, o que não foi legal. E aí, diante dessas informações, a gente vai filtrando cada vez mais a essência, o perfil daquele casal, anotando tudo isso, estudando isso para chegar na cerimônia e a cerimônia fazer sentido, ser confortável para eles. Vou dar um exemplo muito rápido, Anderson. O noivo, extremamente tímido, pavor de falar em público. Funciona eu ficar oferecendo troca de votos personalizados para esse casal, por mais que a noiva fale bem e queira fazer, mas para ele vai ser um martírio, vai ser um sufoco, vai ser algo que vai pesar, que ele não vai curtir o pré-casamento dele. Talvez você seja um profissional que ele até descarte de uma possível O cara tá querendo me colocar numa roubada, eu já tô falando que eu não me sinto confortável, que no meu caso é terrível ir lá falar em público, e ele tá insistindo. Mas é que eu, celebrante, acho lindo quando o casal troca votos. Eu, Rafael Spinelli, também acho, desde que pro casal, para ambos, seja confortável. Eu coloco isso também com as cerimônias das areias, cerimônia das árvores. Vale para tudo. Eu também acho que isso é fundamental, tem que fazer sentido, né? Debutante, Anderson. Sentido. Eu até, esse exemplo eu brinco com ele, você vai até dar risada, mas olha como isso não é algo que tem que ser, assim, que não pode passar batido. Tem debutantes que amam ser chamadas de princesas, que você fale o papai, a mamãe. Rapaz, nós estamos de 2022 para 2023. Tem debutantes que se você falar princesa ou falar o papai a recebeu, ela tira o salto e joga na tua cabeça. Não quer de jeito nenhum, já tá numa outra vibe, numa outra pegada. Saber ouvir. Saber quais as perguntas fundamentais para você não cometer as suas possíveis gafes, mas só que melhor e mais importante do que saber perguntar, saber ouvir e captar realmente a essência das respostas. E essa versatilidade também da comunicação não verbal. Tem pessoas que fazem o nosso trabalho e são aquelas pessoas totalmente
travadas, né? Com o seu corpo, né? Com o seu corpo, às vezes até com um sorriso, não conseguem sorrir na comunicação. O momento é um momento de festa, um momento de festividade. Você tem que botar um sorriso no rosto. Tem. Não tem problema nenhum se de repente numa cerimônia de casamento você se emocionar, né? E a gente ainda tem pessoas que são extremamente travadas com a sua comunicação corporal, que estão no nosso mercado. Faz parte do todo. Faz parte do todo. Eu posso dizer assim, eu tenho a felicidade de ter vindo do rádio, da TV, e ter aprendido muito. Lá no começo de tudo, Anderson, eu tenho DRT de ator, mas eu nunca exerci a profissão de ator, só que eu sempre reconheci o quanto o meu ensino médio, que é o antigo colegial, hoje é ensino médio, técnico em teatro, o quanto me ajudou e me ajuda até hoje. Esses dias mesmo eu tive uma crise de sinusite, nós somos humanos, né? Nós somos seres humanos, nós também ficamos doentes, Sim. apesar de não parecer. E eu, naquele final de semana, eu tinha uma cerimônia na sexta, 2 no sábado, todas de casamento, e uma de debutante no domingo. Casamento, a gente consegue cadenciar um pouco mais, até o tom da voz, ele é um pouco mais cadenciado. Debutante já tem uma alternância muito maior. Os anúncios, a entrada dos pais, a entrada da debutante, você tem... A dicção, né, é bem mais balanceada, é bem mais... Sim, você modula, você sobe o tom. Chamar debutante, é o ápice da noite, é o ápice da vida daquela menina até aqueles 15 anos. Vamos receber a nossa debutante? Seja bem-vinda. E tem o contrário também, não pode exagerar demais, né? Não exagerar demais. Mas imagina nesse caso aqui, você vai chamar uma debutante totalmente sem emoção, que coisa, sem graça. Então você dá uma ênfase, dá uma emoção. Sim. E naquele dia, por exemplo, eu não estava 100%, eu sentia, e pegou aquela faringite, você sobe um pouco o tom, dá aquela vontade de tossir. A voz falha, não sai. O que eu fiz? Eu fui no caminho todo, de casa até o evento, até o espaço, fazendo os aquecimentos, todas as técnicas de articulação, aquecimento vocal, que eu tinha aprendido lá no meu ensino médio técnico em teatro. E que até hoje eu utilizo e ajudam muito. Utilizo normalmente, mas naquele dia mais ainda. E quando eu cheguei para o evento, eu consegui entregar o evento porque eu tinha feito um baita aquecimento vocal antes. E salvou. Então, é o que eu falo, bagagem é algo que a gente vai aumentando com o passar do tempo e que, graças a Deus, é algo que nunca ninguém vai tirar de você. Eu acho que a grande dica desse podcast é para você, celebrante, que nunca conheceu o seu potencial vocal, nunca foi, de repente, a um fonoaudiólogo para saber se a sua voz é grave, é aguda, médio, grave, ou quais são as potencialidades da sua própria voz, até onde você consegue chegar no ponto de respiração, quantas palavras você consegue falar sem respirar novamente. Acho fundamental que você tenha essa visão de procurar se especializar. Se possível, um curso de teatro para você conhecer um pouco mais da sua potencialidade de interpretação, até onde você pode interpretar um texto, interpretar uma mensagem e como você pode mudar essa interpretação, a mesma mensagem com diversas interpretações. E também o ponto de você, de repente, fazer um curso, por que não, de locução, de jornalismo, para você entender um pouco sobre câmera, sobre microfone. Você sabe como ligar um microfone? É muito maluco. Às vezes eu chego no espaço de eventos, vem lá o sonoplasta, eu acho que é o trabalho dele, chegar, olha senhor, aqui liga o microfone, aqui funciona isso. Eu sei, porque eu já vivo disso há muito tempo, né? E é uma obrigação do profissional celebrante ter esse conhecimento também dos equipamentos para o seu trabalho versátil de comunicação. Totalmente, importantíssimo, e a sua dica é valiosa. Conhecimento nunca é demais. Acabei de dizer aqui, é a única coisa que você vai ter na sua vida que nunca ninguém vai tirar de você. É o seu conhecimento, é a sua bagagem, é o quanto você realmente buscou evoluir, e eu só assino embaixo exatamente o que você acabou de dizer. E tem formas, hein, Anderson? Tem cursos de locução, não estou fazendo merchan não, mas sim. Senac, Rádio Oficina. As melhores instituições são essas. Eu tenho meu DRT de radialista, Rádio Oficina, via Rádio Oficina, lá em 2001. O Senac também é uma dica legal. Cara, tem diversos. O professor Pedro Barreto, por exemplo, é um excepcional professor de comunicação. Me fugiu agora o nome daquele que é super conhecido, que inclusive estava no Fantástico esses dias. Estou com a imagem dele na cabeça, mas me fugiu. Um ótimo professor de comunicação, de oratória. Então procure esses cursos, você que nunca fez e que já é celebrante já de repente há algum tempo,
entenda mais da sua comunicação. Uma outra coisa que você faz na sua versatilidade como comunicador, muitas vezes você sai da sua zona de conforto. Onde é que é a zona de conforto do celebrante? É tipo ali atrás do altar. Você não, você faz questão de vez em quando sair e ir lá para frente para conversar com os convidados, para conversar com o casal, para deixar essa comunicação mais próxima, mais humana daquelas pessoas. E o mais importante, você nunca deixa que o protagonismo caia sobre você. Você sempre deixa o protagonismo para quem é protagonista daquele momento. Isso também é importante, né? Versatilidade também nisso. Anderson, esse é um entendimento que todos nós, como celebrantes, temos que ter. O protagonismo é da debutante, é do casal, e a gente tem, sim, que desenvolver um trabalho para entregar para eles e para todos que estão ali, que deixe saudade, que deixe aquela sensação gostosa de ai, que pena, já acabou, tava tão legal. Sabe o gostinho de quero mais? Mas sem nunca perder esse ponto de vista, de que o protagonismo não é do celebrante, sim do casal, da debutante. Então, isso veio de forma natural até. Tem um momento da cerimônia que eu gosto muito, e isso eu falo para os casais que eu gosto de levar para todas as cerimônias, que é quando eu peço justamente para que o casal troque olhares com todas as pessoas que fazem parte daquele momento. Isso veio de quando eu casei, porque eu entrei... Porque é muito tradicional, né? O casal ficar de costas para todos os seus convidados e só olhando pro profissional ou pro padre, pastor, pro indivíduo que está ali fazendo a celebração. Exato. E quando eu casei lá em 2007, foi na igreja católica. Então eu entrei, olhei para o padre o tempo todo e saí. E olha como as coisas são quando eu falo da bagagem, né? Quando eu saí, eu tive uma percepção de meu Deus do céu, caramba, as pessoas que estão aqui. Tava lá o Odinei Ribeiro, meu amigo narrador dos tempos de Rádio Record. Tava lá o meu avô. Tava lá minha mãe. O meu irmãozinho na época com 2 aninhos. Aí de repente ao mesmo tempo tá ali um amigo de faculdade. Tava o Fernandinho, já saudoso, meu amigo. Enfim, partiu super cedo. E tinha sido um grande amigo que me ajudou muito na Rádio ABC, operador de equipamentos, operador de externa nas transmissões dos jogos. Caramba, como é que eu reuni? Fora família da minha esposa. As pessoas que estão reunidas ao mesmo tempo aqui nesse mesmo lugar, isso aqui é inédito, isso é único, é exclusivo e nunca mais vai acontecer de novo. Então eu tive naqueles segundos da minha saída como noivo essa percepção. E quando me tornei celebrante, foi uma das coisas que eu mais quis trazer, proporcionar para os casais o que eu não tive na minha cerimônia. Um momento da cerimônia para virar e olhar mesmo para as pessoas. E aí eu brinco com eles, né? Tô vendo ali, o pessoal tá com uma vontade de mandar um tchauzinho, um beijinho para vocês. Passem vontade não, podem mandar. A gente dá essas quebradas de gelo e torna o ambiente familiar, gostoso. E Anderson, fazer com que os convidados se sintam o que eles de fato são. Parte integrante daquele sonho que está sendo realizado também. Eles não são só figurantes. Não são só peças de cenário que estão ali para ficar bonitinho preenchido na foto. Não, eu entendo que a cerimônia tem que ser humana e valorizar cada humano que ali está, eu vejo como ponto fundamental. Então tá ótimo. A gente vai encerrar esse episódio do Papo Solto com o Rafael falando sobre a versatilidade. Eu acho que poderíamos falar muito mais sobre isso, mas dentro das nossas atividades como mestre de cerimônias, como celebrante, como apresentador, ou narrador esportivo, ou locutor, saber essas específicas linguagens e como utilizá-las, a comunicação correta para cada evento é fundamental e entender o quanto ela pode ser mais gostosa, mais prazerosa, mais humana, não só para a gente, como também para as pessoas que nos contratam, né? Nem sempre aquilo que você acha ou aquilo que o Anderson acha cabe lá naquele momento profissional. Então acho que esse bom senso também é importante. A gente fica por aqui. O próximo episódio é o 27º e no 27º o Rafael fica comigo para a gente falar sobre uma paixão mundial, Copa do Mundo, e também um pouquinho sobre a questão do futebol nas celebrações. Olha que coisa maluca, né? O quanto também hoje os casais podem valorizar a paixão esportiva, a paixão pelo clube nas celebrações. Daqui a pouco a gente volta.